Sabia que o aclamado clássico Os Bons Companheiros teve a pior pré-estreia no cinema de toda a história da Warner Bros? Quer saber como foi essa virada? Fique até o final desse vídeo e já aproveita para se inscrever e curtir se você é fã desse tipo de conteúdo. Infelizmente, no dia 26 de maio de 2022, tivemos a triste notícia da perda do astro Ray Liotta, que faleceu aos 67 anos na madrugada, enquanto estava na República Dominicana durante o período da produção de seu novo filme Dangerous Waters. E hoje vamos falar de sua obra mais memorável, ao lado de dois gigantes do cinema, Joe Pesci e Robert De Niro, no comando de outro mestre, Martin Scorsese, e sua obra de arte, Os Bons Companheiros de 1990. Mas sabia que para o papel do casal Henry e Karen Hill, poderíamos ter contado com ninguém menos do que o astro Tom Cruise e a cantora Madonna? Dá pra imaginar esse casal interpretando um clássico da máfia? Apesar de eu ser muito fã dos filmes de Tom Cruise, assim como das músicas de Madonna, ainda bem que tivemos a aprovação do casting e pudemos ver a brilhante atuação de Ray Liotta e Lorraine Bracco, que para quem é fã de obras sobre a máfia, já viu ela ao lado do também saudoso e brilhante James Gandolfini, na série Família Soprano. E por incrível que pareça, o astro Al Pacino só foi trabalhar ao lado de Martin Scorsese em 2019 no longa O Irlandês, mas poderia ter trabalhado quase 20 anos atrás em Os Bons Companheiros. O desejo de Scorsese era ter o astro no papel de Jimmy Conway. Respeitosamente, Pacino recusou o papel, alegando que ficaria estereotipado como gangster nos filmes. Mas o engraçado é que ele aceitou no mesmo ano o papel do gangster Alphonse Capricci em Dick Tracy, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, inclusive, e ainda teve seu retorno como Don Corleone em O Poderoso Chefão Parte 3 no mesmo ano. E assim, seguiu aceitando papéis do mesmo gênero. Posteriormente, o mesmo admitiu ter se arrependido de ter recusado o papel de Jimmy, que acabou nas mãos de um velho conhecido de Scorsese, Robert De Niro. E outro velho conhecido de Scorsese, Joe Pesci, que persistiu com o mesmo para ficar com o papel de Tommy DeVito. Afinal, o Tommy da vida real tinha cerca de 1,87 m de altura. E Pesci não só mostrou que tamanho não é documento com uma interpretação de dar medo em qualquer um, como ainda levou um Oscar por essa sua interpretação, prêmio do qual o próprio ator admitiu não estar esperando, pois vimos outros nomes como Andy Garcia concorrendo em O Poderoso Chefão Parte 3 e o próprio Al Pacino em Dick Tracy. Mas Pesci realizou no longa uma das cenas mais icônicas da história do cinema, onde no meio de uma conversa de bar, seu personagem começa a provocar de forma intensa o personagem de Liotta. I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Just, you know how you tell a story. What? Sabia que essa cena foi totalmente improvisada por Pesci? E ele mesmo confessou que algo similar lhe aconteceu no passado, quando mesmo trabalhava de garçom e um mafioso provocou da mesma maneira. Joe was telling a story about a situation like that happened to him. That's basically all it is. E falando no brilhante Joe Pesci, uma curiosidade sobre o astro é que ele seguia gravando ao mesmo tempo outro clássico do cinema, Esqueceram de Mim, o que foi um grande desafio para o ator, pois mesmo interpretando um bandido, se tratava de uma comédia de Natal de censura livre, e ele tinha que se desligar totalmente do papel de gangster assassino com um linguajar pesado, o que acabou se tornando um desafio. Mas convenhamos que ele mandou muito bem em ambos os filmes. Inclusive, Esqueceram de Mim também tem um vídeo especial aqui no canal. Já a mãe do personagem Tommy no filme é interpretada por ninguém menos que Catherine Scorsese, a própria mãe do diretor. E mais adiante no filme, vemos o personagem Vinny na prisão, interpretado pelo pai do diretor, Charles Scorsese. E falando na mãe de Tommy, vemos ela mostrando um quadro a seu filho em uma cena. A artista da pintura é outra mãe, a mãe de Nicholas Pileggi, o autor do livro Wise Guy, do qual o filme foi inspirado e que também foi roteirista do filme junto a Scorsese, que inclusive foram indicados ao Oscar por essa categoria.
E falando na literatura, o livro do próprio filme em português se encontra com um link aqui na descrição desse vídeo. E quanto ao seu autor, o próprio, em entrevistas, confessou que, para dar veracidade ao filme, utilizou gangsters verdadeiros para participar do longa como figurantes, mas sem nomes divulgados, é claro. Isso pode muito bem ter sido apenas uma estratégia para divulgar o filme, e que no final funcionou muito bem na época. Tanto que 5 anos depois, Pileggi e Scorsese trabalharam juntos em outra adaptação de seu outro livro, Cassino, Love and Honor em Las Vegas, que se transformou em outro clássico dos filmes de gangsters, contando mais uma vez com a dobradinha De Niro e Pesci. Outro filmão, fala a verdade. Você gostaria de ver as curiosidades desse outro longa aqui no canal também? Então deixa nos comentários e aproveita para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade no canal. A música Laila de Eric Clapton foi importante para o diretor para aparecer na cena em que vários corpos começam a aparecer para encobrir o gigantesco roubo da Lufthansa. Essa cena ficou conhecida como a sequência Laila. Aliás, a trilha sonora ao longo de todo o filme foi um trabalho primoroso, com uma repentina troca de música, quando Henry inala uma carreira de coca representando uma alteração de sentimentos, ou quando Jimmy, só com um olhar, entrega sua decisão de matar Morris. E falando em roubo, o final do filme, onde vemos Tommy apontando para a câmera no final, contamos 6 tiros em sequência, que foi uma homenagem a um dos primeiros filmes da história do cinema, O Grande Roubo do Trem, de Edwin S. Porter, que era ninguém menos que o operador de câmera do próprio Thomas Edison na Edison Studios, que aconteceu em 1903. E o filme se encerra com o personagem atirando 6 vezes em direção da câmera. A história de Os Bons Companheiros é inspirada no caso real de Henry e Karen Hill, que por medo de serem eliminados pelos mafiosos, buscam por proteção por parte do governo e, na vida real, são intermediados pelo advogado Edward MacDonald, que foi interpretado por ele mesmo no filme. Já para interpretar a filha do casal no filme, Judy Hill, aos 4 ou 5 anos de idade, acabou sendo interpretada pela própria filha da atriz Lorraine Bracco com seu ex, o ator Harvey Keitel, Stella Keitel. E para interpretar Judy Hill com 10 anos de idade, a outra filha de Lorraine, de outro casamento, Margot Garrett, também foi sua intérprete. E já citamos que Lorraine Bracco participou de outra série sobre a máfia italiana nos Estados Unidos, a família Soprano. E para quem tem um pouco mais de conhecimento de seus atores e atrizes, conhece alguns outros nomes que também participaram de ambas as obras. Mas o que quase ninguém sabia é que foram um total de 27 atores, mesmo que com pequenas participações, também estiveram na série da HBO. Então, vamos passar de forma bem rápida para não deixar ninguém de lado. A já citada Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Frank Vincent, Tony Darrow, Chuck Lowe, Tony Sirico, Frank Pellegrino, Vincent Pastore, Suzanne Shepard, Marianne Leone Cooper, John Chartia, Anthony Caso, Paul Hernan, Tony Lip, Nicole Burdett, Nancy Cassaro, Frank Albanese, Tobin Bell, sim, o inesquecível Jigsaw de Jogos Mortais, Susan Veron, Vito Antuofermo, Daniel Piconte, Jerry Vale, Frank Adonis, Angela Pietropinto, Vitor Colicchio, Gaetano Logdici, Anthony Alessandro, Jim Canfield e Vito Piccone, vocalista da banda The Elegants. E todos os detalhes de seus papéis em ambas as obras estão no site da Screen Rant com um link na descrição. Geralmente, vemos filmes retirando cenas violentas demais para reduzir sua classificação etária. Bem, no caso de Os Bons Companheiros, o filme foi tão sangrento que tiveram que reduzir alguns frames com cenas de violência para se manterem na classificação R pela Motion Picture Association, para público menor de 17 anos ter acesso com maiores responsáveis. E apesar das chocantes mortes e violência explícita no longa, outra curiosidade incrível é que em quase 2 horas e meia de filme, vemos apenas 10 mortes no total. Não parece, mas tivemos a morte do jovem Spidey, um dos capitães, Billy Batts, Stack Edwards, de Samuel L. Jackson, o chato vendedor de perucas Boris, o próprio Tommy
e outros 5 corpos que apareceram na sequência Layla após o grande assalto no aeroporto. E por mais que esse filme tenha sido um sucesso de bilheteria e crítica, e considerado um ícone da história do cinema, estando no pódio junto a filmes de gangster como O Poderoso Chefão, na época de sua pré-estreia foi um verdadeiro desastre. Em uma das sessões, o próprio Nicolas Pileggi contou 70 pessoas abandonando a sala por conta da violência extrema, recebendo ofensas e nota de repúdio, sendo considerada a pior recepção do público da história da Warner Bros. No cinema. No entanto, os executivos tiveram sangue frio de ignorarem a primeira impressão do público e crítica e lançaram o longa oficialmente com os mesmos cortes. Acabaram fazendo sucesso e arrecadando mundialmente 50 milhões de dólares. E um dos motivos para esse sucesso foi também devido à brilhante atuação de Ray Liotta, que recusou inclusive o papel de Harvey Dent no Batman de Tim Burton para realizar o papel mais icônico de sua carreira, que encerra essa obra recolhendo um jornal do The Vindicator da cidade de Youngstown, em Ohio, uma homenagem do diretor a uma cidade que já tem um histórico com a máfia. O astro com certeza nos fará falta, e só nos resta lhe desejar que descanse em paz. E se você também é fã da sétima arte e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e conferir esses 2 vídeos aqui. Compartilhe o vídeo com quem também é fã de cinema. Acredite, isso faz a maior diferença pro canal. Um forte abraço e até um próximo vídeo.